Fala, comunidade cachorreira, me diz aí qual foi o primeiro exercício que você ensinou para o seu cão. Se você quer saber qual é o primeiro exercício que eu ensino para os meus alunos, então vem comigo, já deixa o seu gostei. Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo completo de como ensinar o seu cão a sentar. Bom, o que você vai precisar? Guia, não necessariamente na hora de ensinar. Na fase pedagógica não é necessário o uso da guia. Você vai precisar de um lugar sem muitas distrações, para que a gente não precise competir com a atenção do cão. Vai precisar daquele petisco especial, que faça os olhinhos do seu cão brilharem. E o cão, no meu caso, minha estrela, é o Togo. Para o gesto que eu utilizo para o senta é a mão. A palma da mão voltada para cima. Esse vai ser o gesto que é a nossa ajuda corporal. Como eu já expliquei, o cão ele é muito visual, então ele tende a prestar mais atenção no nosso gesto do que no que a gente fala. Então, se a gente utilizar o gesto para ensinar, o cão tende a generalizar e entender de forma mais fácil que toda a mão para cima, toda a palma da mão voltada para cima é o mesmo senta. De petisco aqui eu vou usar a ração como de costume, é algo que atrai o Togo, mas não tira ele muito da casinha. Ele costuma se emocionar demais se for um petisco um pouco mais saboroso, né, camarada? Mas ele evolui bem com a própria ração. Primeiro ponto, fase pedagógica. Fase pedagógica é a fase que a gente ensina o cão, que a gente está mostrando o que a gente está esperando dele. Para isso, a gente precisa ter uma certa credibilidade com o cão. A gente precisa que o cão tenha interesse na gente. Então, primeira coisa é o cão acreditar que você tem um petisco na mão. Isso é essencial. Se ele ficar pensando se você tem ou não tem durante a fase pedagógica, fica um pouco mais difícil. Então, premie o cão na sua mão. Reforce esse comportamento. Faça com que você ganhe credibilidade com ele. Feito isso, a gente então vai induzir o cão a sentar. Começar a induzir, começar a ensinar o movimento do senta. Eu vou induzir o Togo aqui a sentar. E tem detalhes importantes na questão do senta, porque se a gente levantar demais, a gente tem que encontrar uma altura próxima da cabeça que faça a cabeça do cão levantar. Se a gente levantar demais a mão, a tendência do cão é pular. Se o cão pular, o que que faz? Eu vou tentar induzir aqui com o Togo. Se ele pular, a gente cai a mão. Não premia como eu fiz. Mas se a gente estiver esperando um comportamento do cão de sentar, a gente escolhe uma altura, a altura da cabeça dele, e vai levantando a mão para que ele tenha esse comportamento. O Togo já sabe sentar. Mas a forma de ensinar é essa aí. Encontra a altura da cabeça e vai levantando a mão. Caso ele pule, a mão cai. Por quê? Porque a gente está buscando esse comportamento aqui, comportamento de sentado. Então, o pulo não é bem-vindo. Qual é a ideia que a gente tem que passar para o cão? Que se ele pular, aquele interesse que estava lá em cima, que fez com que ele levantasse a cabeça, ele se extingue. A gente está punindo negativamente de certa forma. O cão busca alguma coisa, a gente está induzindo um comportamento, ele pula, a motivação se extingue. Então, pulou, derruba. Quantas vezes forem necessárias, para ele entender que ele precisa ficar no chão. Precisa ficar com as 4 patas no chão. Se ele começar a pular demais, por exemplo, se ele pular em 8, 10 tentativas de levantar o petisco, ele pular, você derrubar a mão, está na hora de ganhar um pouquinho mais de credibilidade e premiar as 4 patas no chão. Fazer com que ele entenda que estar com as 4 patas no chão recompensa. Aí, retoma. A cada 10 vezes, isso dificilmente vai acontecer, mas pode ser que o cão goste muito de pular. Você encontrou a altura da cabeça, levantou, ele pulou, você derrubou. Repetiu isso por 10 vezes, está na hora da gente facilitar um pouco para o cão. Chegou na altura da cabeça, prêmio. Chegou na altura da cabeça, prêmio. E aí a gente retoma. Retoma para ele entender que as 4 patinhas no chão é que trazem
a recompensa que ele busca. O pulo é instintivo, então pode ser que o cão pule. Outra coisa que pode acontecer durante o processo de ensinar o cão a sentar é ele começar, quando a gente levanta o petisco, ele começar, ao invés de sentar, ele começar a andar para trás. Isso pode acontecer. Duas coisas nessa situação. Se ele começar a andar para trás, você não empurra, não levanta, não leva mais a mão para trás e levanta ela um pouquinho, para que o cão faça isso aqui e faça novamente olhando para cima e não faça esse movimento de ir para trás. Se o seu cão não tem esse impulso de pular muito intenso, então está na hora de, ao invés de ir para trás, você levantar um pouquinho mais a mão, para que ele, ele já ia justamente andar para trás. Aí ele senta e você premia. Se ficar muito difícil essa forma de fazer com que ele entenda que é para ele sentar, você coloca uma barreira. Vai contra uma parede. Digamos que no final dessa plataforma tivesse uma parede. Aí a gente vai, ele começa a andar para trás, ele vai chegar no final da parede, não tem como mais andar para trás. A tendência é que a gente consiga, então, levantar a mão com o petisco para ele sentar. Porque essa é a parte mais sensível. É a parte que a gente precisa ter um tato um pouco maior, que é a fase que a gente busca um comportamento novo do cão. Então, normalmente não é uma tarefa muito complexa, muitas vezes isso acontece de forma voluntária, justamente por nós estarmos numa posição um pouco mais alta que a cabeça do cão. Muito bem, camarada. Um pouco mais alto do que a cabeça do cão. Se a gente tem alguma recompensa e o cão não é aquele cão que tende a pular muito, a gente aguarda um pouquinho, ele tenta cheirar o que a gente tem e pela própria expectativa ele costuma sentar. Então, não costuma ser um exercício difícil de criar, mas cada caso é um caso, cada cão é um cão. Tem cães que têm um pouco mais de resistência, tem alguns cães que são mais fáceis de ensinar. Então, tem que identificar que tipo de cão é o seu, né, camarada? Já deixa, inclusive, nos comentários aí qual desses comportamentos o seu cão apresentou. Se andou para trás, se pulou ou se foi bastante fácil de ensinar ele a sentar. Identificando, então, a forma com que o cão senta, vou reproduzir novamente. Digamos que você tenha tentado fazer sentar, sentou, automaticamente o prêmio tem que acontecer. Naquele momento que o cão colocou a cola no chão, prêmio. Pode elogiar e premiar ele. No exato momento que ele sentar na sua frente, você premia. Não repita, muitas vezes a gente está na fase pedagógica, a gente está mostrando um comportamento novo para o cão. Então, levantou, sentou, prêmio. Muitas vezes. Quantas vezes forem necessárias para o cão entender o que você está buscando dele. Ele entendeu essa parte, a gente começa então a inserir o gesto. O gesto, como eu comentei, é a palma da mão voltada para cima. O cão já tem esse comportamento de... Vamos reproduzir. De levantou aqui, ele senta e você premia, agora está na hora da gente colocar o gesto. O gesto é aquilo que eu já comentei. Generaliza. Qualquer pessoa da sua família com a palma da mão para cima é muito parecido perto do senta que cada um, que vai ser o nome do exercício que cada um pronuncia. O timbre muda, a velocidade, a entonação, tudo muda. Então, associado a um gesto, o cão tende depois a generalizar de uma forma mais fácil. Depois que o cão entendeu que levantando a mão ele tem que sentar, aí você vem com o gesto, que é a palma da mão para cima. E aí a gente repete isso muitas vezes. Boa, camarada! Muito bom! Isso. Até ele entender, você perceber que quando ele enxerga a palma da mão voltada para cima, ele, opa, é para sentar. E ele senta. Nesse momento a gente começa a inserir o nome do exercício. E, novamente, conforme eu já expliquei em outros vídeos, vou deixar nos comentários qual vídeo é esse, que essas são as fases do aprendizado. Nesse momento a gente, antes de iniciar a mecânica do exercício, a gente fala o exercício, a gente pede o exercício. A gente então
Vou fazer ele levantar. A gente pede, senta. E aí começa o trabalho, a mecânica de mostrar a palma da mão para ele. O gesto do exercício. Fazer ele andar um pouquinho. Estou inerte, eu falo. Não falei, mas não é tarde. A gente ensinou o cão a ter esse comportamento. De estar de pé e descer. Mas também tem o senta do deitado para cima. É raro o cão que identifica que o senta é estar naquela posição. Geralmente eles relacionam ao movimento, ao comportamento de ir para trás e colocar a cola no chão. Então o senta de baixo para cima, que eu digo, ele é um pouco diferente para o cão, mas o processo que a gente faz é semelhante. A gente pega o que a gente quer. Tem que ter em mente o que a gente busca do cão. A gente quer então que ele levante a parte dianteira. Vamos induzir ele levantar a parte dianteira. Com petisco. Bom! Você induz ele a sentar. Vou fazer novamente ele deitar. Isso. Opa! Você pega com petisco na mão e começa a induzir o seu cão a levantar. O que pode acontecer? Pode ser que ele fique esperando. Ele não entenda muito bem. Vou fazer ele deitar novamente para mostrar. Mas normalmente isso costuma funcionar. A gente começa a induzir ele a levantar a cabeça e posteriormente a parte frontal do corpo. Caso isso não aconteça, vou fazer ele deitar aqui. Digamos que o togo não tenha levantado quando eu ofereci, um pouco acima da cabeça o petisco, a gente se projeta um pouco por cima do cão. Porque o cão tende a, opa, essa pessoa está vindo por cima de mim. Aí ela levanta. Levantou, prêmio. Vou tentar simular. Boa, muito bom, lindão. Isso aí. Então é só uma maneira da gente identificar, que a gente precisa identificar, que o cão entenda que ele tem que levantar. Essas duas formas costumam funcionar muito bem. Induz ele a sentar com o petisco. Se não sentar, tenta projetar o seu corpo também junto, associado ao petisco. Se eu fizesse isso com o togo, como eu não usei muito petisco quando eu projetei o corpo. Por quê? Porque se eu usasse petisco, ele levantaria. Então, para mostrar que o cão também levanta a parte frontal quando a gente se projeta levemente para cima dele, ele não pode ficar preocupado também. Tem que ser só uma forma de fazer com que ele, opa, vou levantar, porque essa pessoa está vindo muito perto. Sentou, automaticamente premia. E aí a gente tem que então repetir esse processo até que o cão entenda exatamente o que a gente está buscando. Voltando então para a parte do gesto, é a mesma coisa. Aqui, quando o cão está deitado e a gente quer que ele sente, a gente vai pedir o nome do exercício, né? A gente já condicionou o gesto e a gente, antes de começar qualquer coisa, antes de iniciar a mecânica do exercício, a gente fala, senta, e aí vai com a mão. Ele já sentou automaticamente porque ele já conhece o exercício, mas é exatamente isso. Fazer ele levantar, digamos que eu esteja inerte, eu peço, senta, e aí eu vou com a mão e espero ele sentar. Por quê? Por que o togo está sentando de forma antecipada? Porque ele conhece a palavra senta. E ele conhece a palavra senta por quê? Porque foi montado exatamente dessa forma. Se descobre a mecânica, depois se utiliza um gesto, e quando antes de iniciar o processo do senta, a gente avisa o que a gente vai fazer. Porque a gente está antecipando todo aquele processo para o cão. E ele é inteligente nessa parte. Ele sabe que depois do senta... depois que ele fala senta, ele vem com a mão e ele opa, já vou sentar então. E o cão entende o que você está pedindo. É importante, então, sempre, antes de começar a mecânica, a gente avisar o que a gente quer. Porque assim a gente vai extinguindo o uso da ajuda corporal, o uso da mão. O cão entendendo, então, o que é a palavra senta, ele ainda precisa de uma certa ajuda. Por quê? Porque ele normalmente está na nossa frente e a gente pede para o cão senta. Então, existe uma certa imagem presente, existe uma certa imagem na frente dele que ele conhece. Então, a gente tem que então começar a generalizar.
ampliar as possibilidades. Então a gente pede para sentar, senta. Vou ajudar ele, que ele só se ajeitou. Sentou, o que eu vou fazer? Eu vou começar a premiar ele quando eu estiver do lado dele. Por quê? Porque no futuro vai ser assim que eu vou precisar. Eu vou botar ele de frente para vocês. Isso. O que eu vou fazer então? Para generalizar, eu vou pedir para senta. Sentou, eu venho e premio ele do meu lado. Porque esse vai ser o futuro senta. Quando vocês estiverem passeando com ele, vocês vão pedir para ele sentar e ele precisa sentar. E vai chegar um ponto que vai ficar automático. Deita. Isso. Aí você vai chegar do lado do cão e vai pedir senta e ele vai sentar. Por quê? Porque foi ensinado da forma correta, para que o cão entendesse que ele está me seguindo aí, não é o momento. Mas essa é a forma de ensinar um senta bem claro para o cão. Depois que ele entendeu a palavra senta, a gente começa a generalizar. Talvez ele precise de ajuda ainda, a gente facilita. Se vê que está ficando difícil para ele entender que você do lado dele, você chegando do lado dele, ele vai mudar de posição, já começa a induzir com a própria comida. Senta. Isso. Aí você já vem, antes de começar a mudar, você já vem ajudando ele, para que ele não saia da posição. E aí quando ele estiver do teu lado sentado, você premia ele várias vezes, faz carinho, elogia, para mostrar que o senta é de qualquer jeito. O senta, ele não precisa enxergar você para saber que significa o senta. Ele precisa simplesmente ouvir e saber, eu sei o que é isso. Agora também é o momento da gente inserir a guia. Por quê? Porque ela vai ser necessária no futuro, para a próxima fase. A gente então entra agora na fase de condicionamento, que é aquela fase que a gente premia sem precisar de muitas ajudas, sem do cão precisar de ajudas. A gente pede para sentar, a gente premia. Pede para sentar, a gente premia. Até o momento que o cão ouça o senta e já sabe, não precisa nem pensar o que é aquele exercício. Ele simplesmente senta de forma automática, por condicionamento. Ouvir o senta, eu já sei o que é sem precisar pensar. Eu sempre gosto de usar o exemplo da gente dirigindo. Que a gente vê o semáforo vermelho, a gente não precisa pensar o que eu preciso fazer agora com o semáforo fechado, vermelho. Frear. Não, a gente não pensa. A gente enxergou o semáforo vermelho, a gente já vai frear automaticamente e quando ficar verde a gente vai pensar o que eu preciso fazer? É acelerar. Não, não é. Isso a gente já é um condicionamento. Então o cão precisa também estar nesse nível. Ele precisa ouvir e saber o que é sem precisar estar pensando. Nesse momento então a gente insere a guia durante essa fase e a gente vai condicionando o comportamento e generalizando. A guia para que é? A guia é para o amadurecimento do exercício. Na fase de amadurecimento, o que vai acontecer? A gente vai pedir para ele sentar quando ele for sair, pedir para ele sentar na hora da refeição. Se ele gosta de andar de carro, antes de entrar no carro a gente pede para sentar. Tudo que ele goste, para tudo que ele tem interesse, a gente pede a nossa parte também, que é uma colaboração. A gente pede para ele sentar então para tudo. Não que você não possa premiar ele. Quanto mais premiar, melhor. É psicologia. Todo comportamento que não é incentivado tende a se extinguir. Então, quando você puder, tiver disponibilidade, premie o seu cão para tudo o que você pede. Isso vai só melhorar. Não existe uma obrigação de você não premiar. Se você tem algo para premiar, pode premiar o cão. A fase de amadurecimento não é somente para testar o cão. A gente pode, quando for possível, premiar. Então, para tudo o que ele quer, a partir de então, a partir do momento que ele condicionou o comportamento, a gente pede o exercício senta. Claro, a gente está falando sobre o senta, por isso que eu estou falando para pedir o exercício para qualquer coisa. Então, para entrar no carro, para passear, para tudo que ele quer, a gente pede um senta. Porque a gente vai precisar, quando a gente chegar para atravessar uma rua e o semáforo de pedestres fechar, a gente precisa parar. Normalmente eu gosto que o cão sente. Então, o que eu faço? Antes de chegar no final do meio-fio, eu peço senta, ele vai sentar. Com o tempo ele vai condicionar. Ele vai saber que estou chegando no final da calçada,
tem uma rua, então ali eu vou ter que sentar. E ele já começa automaticamente, quando eu paro, ele senta junto. Condicionamento. E para isso que a guia nesse momento ela é essencial, né? A gente não deve passear sem guia. Lembrando que você optou por ser o professor do seu cão. Então, assuma esse papel. Seja sensível, tente identificar se o cão precisa de uma ajuda ou se ele precisa um pouco mais de frustração. Isso é um processo que só vai melhorar a relação de vocês. Sempre lembrando, tudo que você busca do cão, antes de solicitar, ensine ele. Combinado? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida. Se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube te avise quando eu publicar um novo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê.